Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz aqui com mais uma lição. Agora a lição de número 6. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, deixa aí o teu comentário que assim que eu tiver um tempinho eu respondo, tá certo? Então vamos lá iniciar. Quero pedir a você, se inscreve aí e dá essa força pra gente. Lição de número 6, sabedoria para a vida pessoal e familiar. Olha que coisa interessante. Nós sabemos que muitas das vezes há grandes conflitos entre a família, né? E aí nós vamos tanto para a vida pessoal como para a vida familiar. Provérbios 10 a 24. Leitura bíblica para estudo, Provérbios 12, do 1 ao 20. Você já faz a leitura em casa para a gente ganhar tempo, tá bom? E essa é a revista que nós tomaremos por base para a nossa lição. Agora vamos para textuário e verdade prática. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida, ou seja, não é pela perversidade que será estabelecida, mas a raiz do justo, essas não serão removidas, tá certo? Verdade prática: o sábio ordena sua casa, significa seu trabalho e edifica o seu próximo, ou seja, tudo isso, a nossa vida pessoal, a vida profissional, a vida familiar, a nossa vida no ministério, tudo tem que estar ordenada pela sabedoria, tá certo? Então vamos lá, nossa introdução. A sabedoria que nos compete é aquela que nos mostra nossos modos de pensar e de agir. No propósito de assumir uma conduta idônea, a palavra de Deus nos orienta a avaliar com prudência, agir com diligência, acolher com generosidade e falar com moderação. Olha que coisa interessante, nós vemos aqui: prudência, diligência, generosidade e moderação. Isso tem que estar em nossas vidas. Por sua graça, o Senhor nos deixou sábios conselhos para a nossa vida pessoal e familiar. Ou seja, o livro de Provérbios são vários conselhos que nós podemos utilizar aí para a nossa vida, tanto pessoal como familiar, tá certo? E aqui nós temos os nossos pontos. Eu quero pedir a você que acompanhe na sua revista em casa para a gente ganhar tempo, tá certo? Então já vamos entrar aqui no primeiro ponto: família e responsabilidade. Os provérbios dedicam especial atenção a responsabilidades que devemos praticar uns com os outros no ambiente familiar, ou seja, é um cuidando do outro, tá certo? Quando todos agem com sabedoria, não há discórdias, ou seja, muitas das vezes, por faltar sabedoria, há diversos conflitos, tá bom? Tópico 1: pai justo e esposo fiel. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece repreensão é estúpido, ou seja, tem pessoas que não podem ser repreendidas, elas detestam. Eu sei que é ruim, mas a repreensão vem para a edificação. Por causa do esvaziamento da identidade paterna na sociedade pós-moderna, poucos usam a vara da disciplina quando se trata de corrigir os filhos. Infelizmente, nós temos essa deficiência na parte dos pais, né, homens. Ou seja, devido à ausência nos lares, ou muitas das vezes a separação, né? Muitos filhos são criados apenas com as mães, e muitas das vezes a mãe ela tem mais aquele amor, mas aí há uma questão que nós temos que diferenciar, que quem ama também disciplina, e às vezes a mãe acaba relevando ali pela ausência dos pais, do pai, e aí a mãe também tem que trabalhar fora, e os filhos ficam infelizmente aí na dependência da escola ou da igreja. Usar a vara significa administrar a punição na proporção da falta cometida. Quando a falta exige a correção física,
A motivação do pai deve ser a prevenção de males maiores, enquanto há esperança. Pois o justo castigo não matará a criança, antes a livrará do inferno. Ou seja, infelizmente, criaram métodos, criaram normas, criaram leis que querem proibir dos pais trazer a correção sobre os filhos. Mas a Bíblia está dizendo, mesmo que se for preciso os pais repreender com a vara, ele vai ter que fazer isso. Por quê? Para que a criança ela não venha se perder no seu crescer, no seu caminhar. Então, claro que existe a questão da moderação, é saber corrigir, não é querer matar a criança, é saber corrigir e nunca querer corrigir no momento de raiva, no momento de ira, que senão vai causar algo muito pior sobre a vida da criança. Então tem que saber corrigir da forma correta, tá certo? Continuando. Quando se trata de uma divergência entre marido e esposa, é bom lembrar que a ruptura de uma barragem sempre começa com uma pequena rachadura. Por isso, evite discussões. Desiste, pois, antes que haja rixas. Pessoal, olha o seguinte. Quando o pai disser não, a mãe também tem que dizer não. Quando a mãe disser não, o pai também tem que dizer não. Por quê? Porque o pai não deixa, aí o filho vai pedir para a mãe, aí a mãe deixa. Ou vice-versa. E aí cria-se uma confusão. O pai não pode tirar a autoridade da mãe e nem a mãe tirar a autoridade do pai. É fundamental reconhecer os gestos de cuidado e carinho, pois palavras agradáveis são doces para a alma e medicina para o corpo. A fidelidade e o respeito são o zelo do homem pela esposa. Por isso, o adultério é citado como um poço ou cova onde são jogados os que se deixam espreitar por outras mulheres, inclusive através de redes sociais. Ou seja, o esposo tem que ser fiel à esposa e a esposa também tem que ser fiel ao esposo. Se casaram é porque é para viver os dois, e é isso que o Senhor quer, tá certo? Então, tanto o homem como a mulher têm aí a responsabilidade, a obrigatoriedade de ser fiel um ao outro, tá bom? E agora nós vamos para o ponto de número 2. Esposa e mãe. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Ou seja, a mulher ela tem aí uma grande responsabilidade, tá certo? Como coroa do seu marido ou como podridão dos seus ossos, dependendo da forma que ela irá agir. Ironias, acusações e reclamações podem infiltrar o ressentimento na estrutura do casamento. Palavras brandas ao invés das respostas duras fazem da língua uma fonte de vida que renova o espírito dos filhos e do esposo. Ou seja, uma esposa que só reclama, isso vai ser ruim, tá certo? Por quê? Porque o esposo tá lá tentando trazer o melhor para dentro de casa, naquela batalha, e a esposa só traz reclamação, porque o filho não se comportou na escola, porque tá faltando isso, porque queria aquilo, e aí vem uma sobrecarga. Então, o que deve acontecer? Agir de forma sábia. Saber o que vai falar, como vai falar, na hora certa, no momento certo, aí as coisas vão dando tudo certo, tá bom? Esposas sábias aprendem a contornar as resistências com amor e paciência, tornar-se mestras em sugerir em vez de exigir, aperfeiçoar uma ideia em vez de rejeitá-la e ser solidárias nas perdas e em vez de apontar o fracasso. Ou seja, deu errado, não é porque é culpa do marido, por mais que seja, não pode ser assim, foi por sua culpa, foi por sua causa. Não, tem que aprender a contornar. Não deu certo aqui, mas vai dar certo ali, vamos nos unir, vai dar certo, vamos nos ajudar. Trouxe uma ideia, uma ideia não é boa, mas vamos tentar melhorar.
e aí um vai ajudando o outro e vai tendo essa harmonia dentro da família, tá certo? É desse modo que a mulher sábia edifica a sua casa. As sábias não são colegas dos filhos, são mães conselheiras. Não são adversárias de seus maridos, são esposas fiéis e inquebrantáveis. São esposas fiéis e inquebrantáveis. A discrição é uma virtude cada vez mais esquecida em tempos de tanta exposição nas redes sociais. Mas sem ela, a beleza é como joia de ouro em focinho de porco. Ou seja, é um atributo inútil. O corpo da mulher é berço para os filhos e alegria reservada aos olhos do marido. Ou seja, a mulher tem que se cuidar, tem que estar bela, tem que estar bonita sim, mas ela tem que entender que ela se arruma para o seu esposo. O cuidado do seu corpo é para que o seu esposo venha contemplar, tá certo? E não para querer demonstrar isso aos outros. Esposas virtuosas são motivo de orgulho e não de vergonha. Mulheres sábias geram nos maridos o desejo de estar ao seu lado, ou seja, é uma mulher que atrai o seu marido para si, ele tem aquele desejo, aquela vontade de estar com ela, de estar perto dela. Isso é muito bom, tá certo? Agora, se ficar só com briga, com contenda, com disse-me-disse, não vai ter paz o casal, a família não vai ter paz, tá certo? Então vamos lá agora para o tópico de número 3. Filhos sábios e obedientes. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Dê ouvido aos conselhos de vossos pais, tá bom? Os provérbios são exortações para a vida prática, vários deles sendo dedicados a manter o bom relacionamento entre filhos e pais. Para tanto, os provérbios utilizam verbos de sentido similar: ouvir, guardar, atender. O filho que ouve e atende à repreensão molda a si mesmo segundo os ensinamentos de quem o ama. Isso significa que ele responde ou que ouve e promove uma mudança de atitude, ou seja, quer ser uma pessoa sábia, ouça os pais, ouça a mãe, como a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o seu teu Deus te dá, ou seja, é o primeiro mandamento com promessa, tá bom? O passo seguinte é guardar o conselho e assumir na sua própria vida o modo de proceder que lhe foi ensinado. O filho sábio alegra seu pai, pois atende à repreensão e adquire entendimento. Hoje, infelizmente, muitos filhos têm, ao invés de trazer alegria e felicidade para os seus pais, têm feito de modo contrário. O pai diz: rapaz, não faça isso, não se envolva com isso ou com aquilo, mas aí os filhos acabam fazendo de forma diferente, trazendo aí infelicidade. Em uma sociedade em que a cada dia surge uma nova verdade, receber a instrução para que sejas sábios nos teus dias e não te deixes levar pela rebeldia, ou seja, vai vir muita conversa, pessoas, tudo é a história do relativo. Isso é relativo, mas não. Princípios da Bíblia não é relativos. Quando a Bíblia diz que é para ouvir pai e mãe, nós temos que ouvir pai e mãe. Diante do pai e da mãe, cabe aos filhos serem submissos e não soberbos, nunca desejando mais do que realmente precisam, pois melhor é um bocado seco e tranquilo do que a casa cheia de contendas. Ou seja, aqui nós vemos a questão de limites, né? Tem que ter limites, tá certo? Os filhos têm que aceitar a submissão. Quando os pais disserem é tal hora, é tal hora, é tal momento, e você tem que ser submisso, são seus pais, eles que estão guardando ali a sua vida de uma certa forma, direcionados por Deus, tá certo? Muitas pessoas acabaram se dando mal, tomando atitudes erradas, porque não deram ouvido aos conselhos de seus pais. E agora nós vamos para o ponto de número 2.
trabalho e vida fraterna. O padrão bíblico de justiça vai além das obrigações legais, pois nos propõe a justa partilha e o proceder com dedicação para que possamos andar bem aos olhos de Deus. Tópico 1. Justiça e generosidade. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça nas nossas relações comerciais. Vale lembrar que o fruto da injustiça será ilusão. E melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Tem um ditadozinho popular, tá? Não está na Bíblia, tá é um ditado popular. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. E isso é uma grande verdade. Não adianta você querer crescer, tirar vantagens, achando que está sendo bem sucedido de forma injusta. Uma hora a conta chega, uma hora o juízo virá. Então, se você tem pouco e está ali Deus te abençoando, continua trabalhando de forma justa, de forma correta, que Deus ele vai abençoar cada vez mais, porque a Bíblia diz que a riqueza de Deus não acrescenta dores. Quem nega ao irmão o que lhe é justo, causa-lhe dano e pobreza. Ou seja, meu amado, chamou uma pessoa para trabalhar, cumpriu o trabalho, tem que ser pago. Irmão da igreja, vou querer um preço menor, coisa parecida. Tem gente que acha assim, não, só porque é irmão da igreja é porque merece ganhar menos. Não, tem que ser aquilo que é justo. A justiça bíblica explora as obrigações e recomenda a generosidade, pois quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. O homem generoso entende que também recebeu além do que merecia e, ao partilhar, faz bem a si mesmo, pois as riquezas de nada aproveitam no dia da ira do Senhor. Ou seja, se você tem condição de partilhar, de abençoar, de dar uma cesta básica a alguém, de dar uma ajuda a alguém, não retenha, não negue essa ajuda, porque Deus te dá condição para que você possa abençoar as pessoas e cada vez mais você será abençoado. Não há amor que não se compadeça. Aliás, o desprezo pelo pobre é um pecado. Ou seja, tem pessoas só porque tem alguma condição financeira, despreza os que não têm, e isso é pecado. Que insulta aquele que o criou. Sejamos justos com o trabalhador e generosos com os necessitados. Ou seja, trabalhou, tem que receber aquilo que foi acertado, e os necessitados deverão receber a ajuda daqueles que estão em condição de ajudar. Quando partilha, faça-o com discrição e disponibilidade, sem interesses em promover sua imagem pessoal. Hoje, né, as pessoas ajudam, mas elas querem fazer propaganda daquilo que estão fazendo. Isso não é legal. Se você ajudou, faz isso secretamente que Deus vai te recompensar. O justo não retém o que não lhe é devido, mas cobiçosos desperdiçam seus dias, desejando lucrar mais do que lhe cabe. Ou seja, a pessoa está com um desejo desenfreado de ganhar, e elas acabam esquecendo que as coisas não funcionam dessa forma, porque quem abençoa é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores, tá bom? E agora, tópico de número 2. Honestidade e temor a Deus. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Ou seja, o Senhor ele pesa com balança justa a medida correta. Quem promove a justiça sabe que o temor de Deus é mais valioso do que qualquer tesouro. O lucro ou proveito ilícito ameaça também a tranquilidade familiar. Por isso, o sábio prefere aguardar as recompensas de Deus. Pessoal, toda pessoa que cresce de forma ilícita, um dia
a conta chega, um dia a sua família também acaba sofrendo a consequência. Todos que estão perto, todos que estão ligados àquela pessoa, uma hora, como diz o ditado popular, a casa cai, tá certo? Assim age o justo, cuja sabedoria vale mais do que o dinheiro, pois não se afasta de Deus em nome de um negócio ou um convite lucrativo. Pessoal, se tem alguma coisa que vai te tirar da presença de Deus, que quer trocar, que quer comprar a tua fé, não entra nisso. Permaneça fiel ao Senhor, tá certo? Nem por muito dinheiro, nem por muito dinheiro. A sua vida é mais importante com o Senhor. Riquezas e poder são perigosos sem a sabedoria para usá-los conforme a vontade de Deus, pois esse é o caminho para a sabedoria. Ou seja, a Bíblia não proíbe de ser rico, mas ela deixa claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se a pessoa ama o dinheiro, ela se apega àquilo, isso ali vai se tornar um mal para a vida dela, tá certo? Soberbo é quem se sente protegido por seus altos cargos, por seu nível de escolaridade, por seu patrimônio, como se fosse sua cidade forte, a ponto de praticar fraudes e subornos e de rejeitar os pobres, esquecendo-se que Deus defenderá os necessitados, tirará a vida aos que os despojam e jamais se esquecerá dos desamparados. Pessoal, infelizmente isso acontece no meio das pessoas. Elas acreditam que o ponto seguro dela é porque elas têm dinheiro, é porque tem casa, é porque tem cargo, é porque tem um bom trabalho, é porque tem muita casa. Mas isso aqui é tudo ilusório, tudo isso passa, tá certo? Nós temos que fazer como Davi falou. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Não é proibido ter riquezas, mas as pessoas não podem se confiar nisso, porque a confiança delas tem que estar no Senhor, porque tudo pode passar. Pessoas dormiram ricas e acordaram pobres, tá certo? E agora, dando continuidade, o tópico de número 3. Dedicação e amor ao trabalho. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O sábio é diligente, zeloso, dedicado e bem disposto, pois a Bíblia diz que um preguiçoso se torna um problema para o seu superior, algo semelhante aos danos da fumaça nos olhos. Pessoal, olha só, se você foi chamado para trabalhar, faça o seu serviço, trabalhe. Se você está sendo pago para fazer o serviço, faça conforme você está sendo pago, tá certo? E outra coisa, todos nós temos que correr atrás. A vida não é fácil, gente. Não é fácil. Principalmente os homens que têm responsabilidade do lar, tem que se levantar cedo mesmo, tem que ir trabalhar, tem que correr atrás do pão, tem que trazer o alimento para casa, tá certo? É isso que nós temos que fazer. Não é ficar dentro de uma rede se balançando, esperando Deus abençoar, que as coisas não funcionam assim. Em qualquer atividade, o cristão deve ser zeloso, pois o que lavra sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é como sonolento. O que está desperto come seu próprio pão e se esforça todos os dias com dedicação, pois sabe que o bem precioso do homem é ser diligente. Ou seja, você tem que correr atrás, não vai ficar olhando para o tempo. Ninguém vai ficar dando nada a ninguém assim à toa, tá certo? Não é porque tem alguém que lhe ajudou, que deu uma cesta básica, que você vai ficar esperando a vida toda. Corra atrás, Deus te deu saúde, Deus te deu a vida, Deus te deu coragem, Deus abre as portas. Agora, se ficar só olhando para o tempo, eu costumo dizer que Deus não dá bênção para malandro, tá certo? Preguiçoso tem sempre uma estratégia para conseguir sucesso fácil, mas o sábio espera em Deus os frutos do seu trabalho. Às vezes, algumas decisões parecem favorecer o perverso, mas Deus julgará tal injustiça
pois ele abomina a balança com pesos desiguais. Ou seja, o cara acha que está tirando vantagem, se dando bem, colocando os outros para trás, tirando vantagem sobre os outros. Uma hora Deus vai julgar essa injustiça. Sejamos empenhados e nunca fraudulentos nos estudos ou no trabalho, no controle do orçamento doméstico ou da folha de pagamento, no cumprimento da jornada de trabalho e no pagamento de impostos. Até impostos, sim, pagaram impostos nos tempos de Jesus. Querer nós não queremos não, mas se tem que pagar, né? Infelizmente, no Brasil, se paga imposto até para respirar, né? Saiu na rua, respirou, tem que pagar imposto. Não dá para fugir não, tá certo? Então vamos lá. E agora nós vamos para o ponto de número 3. Prudência e cuidado no falar. Nossas palavras devem exprimir a verdade. Tenhamos cuidado em proceder bem para que em nós não se ache mentira, nem difamações ou qualquer malícia contra outras pessoas, tá? Pessoal, claro que nós já falhamos, cometemos mentira, tá certo? Isso é um pecado, Deus perdoa, mas a Bíblia diz: aquele que ama e pratica a mentira, aí é um problema muito sério, isso não vai herdar o reino de Deus, tá certo? Mentiu, pede perdão e para de mentir, tá bom? Tá certo? E tudo que você vai falar tem que exprimir a verdade, tá bom? Tópico 1. A palavra reta agrada a Deus. Águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Amados, a palavra reta está na boca do justo e a maligna na boca dos perversos, para levá-lo à vergonha e à desonra. Se tem um assunto que você não conhece, então muitas das vezes é ficar calado. Agora, se você tem a certeza daquilo que você vai falar, fale a verdade da forma correta, tá bom? Não é só falar a verdade, mas é saber como vai falar essa verdade. O sábio não se presta a ouvir mentiras, heresias, nem insultos à palavra de Deus, pois tem responsabilidade a respeito do que ouve, mas o mentiroso gosta de ouvi-las para aprender a enganar. Sejamos retos e justos em cada palavra, pois a indireta e o duplo sentido não deve estar em nossa boca. Pessoal, se alguém está falando mal da palavra de Deus, se alguém está falando mal da Bíblia, não dá ouvido não, tá? Tenha a sua certeza de fé. A Bíblia é a palavra de Deus e pronto. Deixa as pessoas falarem o que quiserem. Estão dizendo que a Bíblia está desatualizada, estão dizendo que a Bíblia deve ser modificada. Não, a Bíblia ela é correta. Aceite quem quiser. Quem não quiser, não aceite, tá certo? Então, quando as pessoas forem falar isso, não dê ouvido não, não perca seu tempo com isso não, tá certo? Continuando. Esse tipo de palavra que espalha fofoca, contendas e calúnias provém do maligno e destrói muitas vidas. Ou seja, nada de ficar falando da vida alheia. Se não tem certeza, meu irmão, fica calado, não conversa, tá certo? Que isso é o que o diabo quer e o diabo consegue destruir facilmente qualquer pessoa com falsas palavras. Por quê? Porque ele derrubou Adão e Eva, meu irmão. Foi com falsas palavras também. As palavras retas libertam os irmãos, mas as palavras dos perversos são emboscada para derramar sangue. Quando não convém falar, melhor calar. Quando não convém, houve certeza, não opine. Reflita antes de se pronunciar, pois estará agindo com sabedoria e o seu conselho se tornará remédio para os irmãos. Pessoal, quando alguém falar alguma coisa, algum assunto, ouça primeiro, ouça. Tem pessoas que você deu a primeira palavra, ela já está respondendo, mas ela nem ouviu o que você ia falar. Então, se alguém vai falar, ouça também. Depois que a pessoa terminar de falar, se você souber a resposta, você dá a resposta. Porque tem gente que é muito apressada. A pessoa fala, isso, a pessoa, isso já é desse jeito. Não, não é. Você nem ouviu, como é que você vai dar a resposta, tá bom? Não procure contendas para si, nem ruína para os outros, pois
O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Ou seja, evita trazer males a si mesmo, tá bom? O mal falatório, falatório profano, destrói a vida das pessoas. E agora, tópico 2. A palavra tem seus efeitos. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites branda a sua boca. Jesus disse que as palavras manifestam o íntimo, embora muitos tentam esconder a verdade com elogios. Há quem, enganosamente na hora da compra, queixa-se do valor do produto ou serviço pedindo redução do preço. Todavia, ao adquirir o consumi-lo, gaba-se da pechincha obtida. Ou seja, o cara vai lá comprar e aí chora, a pessoa vai lá e vende por um preço mais barato. E depois ele sai se gabando, aí, eu sou bom de lábio, eu fiz com que a pessoa baixasse o preço. E não é assim, talvez a pessoa tivesse até com pena daquela pessoa que está comprando, tá bom? Não desejava preço justo, mas apenas dar vazão à sua avareza, valendo-se de palavras enganosas para ludibriar o vendedor. Portanto, trabalhar por adquirir tesouros com língua falsa é vaidade e laço mortal. Outra coisa, pessoal, o que acontece? A pessoa está vendendo um produto, está vendendo, sei lá, um carro. A pessoa sabe que o carro é bom, o carro é de qualidade, o carro está bem conservado, o carro é bom de mercado. Aí, para tirar proveito, o que a pessoa diz? Não, meu irmão, esse carro não presta não, tá cheio de problema, ninguém quer comprar. Aí baixa o preço, compra e depois vende mais caro, adquirindo vantagem, desvantagem, na verdade, para um e vantagem para outro. E Deus, ele não se agrada disso, tá certo? Pague aquilo que é justo. Não é porque a pessoa está passando pelo momento de necessidade que você vai depreciar o produto da pessoa para querer tirar vantagem. Infelizmente, tem muita gente no meio cristão que esperam as pessoas estar necessitadas à míngua para comprar as coisas por preço de banana podre no final de feira. Continuando. Cada palavra gera um efeito no interlocutor. Uma palavra de testemunho fortalece a fé. Confessar um erro pode restaurar a confiança e uma advertência amigável pode levar alguém a uma escolha correta. Ou seja, confessar um erro, eu errei, me perdoe, tá certo? Isso vai restaurar a confiança da pessoa. E uma advertência amigável pode fazer o quê? Pode levar alguém a uma escolha correta, tá bom? Em que é uma advertência amigável? É saber como advertir a pessoa. Segundo os provérbios, as palavras que promovem o mal, a mentira e a fofoca não devem nos influenciar. Toda vez que alguém vier com uma história para você, pergunte quem foi que falou. Se ela não disser o nome da pessoa, então corte logo, porque é mentira. Nossa obrigação é dizer a verdade para livrar os que são acusados injustamente. Entregar uma boa palavra que alegre o coração dos ansiosos e advertir os que erram, pois os que o repreenderam se acharão bem e sobre eles virão grandes bênçãos, tá certo? E agora nós vamos para o nosso ponto de número 3, já está quase acabando. A palavra do justo edifica. Responder antes de ouvir é estultícia, igual eu falei um pouquinho anterior, e vergonha, ou seja, ouça primeiro antes de responder. Cuidado com as discussões em casa, no trabalho ou na igreja, pois o ímpio com a boca destrói o próximo, e só a palavra do justo tem poder para edificar. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Então tome cuidado com brigas. Por quê? Porque o ímpio vai começar a falar besteira, vai falar palavrão, e você sendo crente, você não pode revidar. Tá certo? Que a sua palavra seja temperada com sal, para saber a falar cada um como convém. Assim diz a Bíblia, né? Nossas palavras devem fortalecer a fé do fraco e corrigir com generosidade o caído. Amados, pela transgressão das palavras, o homem mal se enlaça.
em grande angústia, mas aquele que profere bom conselho, esse se farta de bem pelo fruto da sua boca. Ou seja, se você não está pronto para aconselhar uma pessoa, o melhor é que não aconselhe. Mas se você estiver pronto, sentir firmeza, aconselhe e aconselhe para o bem, da forma certa. Nunca aconselhe para o mal, tá certo? Continuando. Cada vez que repetimos frases como é sábia, bem feito ou ainda acho pouco, estamos dando lugar soberba e a contenda. Mais ou menos assim, eu sabia que ia dar errado. Bem feito, que deu errado. Eu acho é pouco, era para ter ido de novo. Isso acontece muito com as crianças, né? As mães dão um conselho à criança, não vai fazer isso, que tu vai se machucar. Aí o menino vai, fez, se machucou. Eu não te disse que eu sabia, foi bem feito para você. Eu tô achando é pouco, vai de novo, cai de novo. Infelizmente é desse jeito. E isso não pode acontecer em nosso meio, pessoal. Pode parecer engraçado, mas isso aqui é muito sério. Em vez disso, buscamos sabedoria para ensinar. Afinal, entre os que se aconselham, se acham a sabedoria. Ou seja, o que é que o pai tem que fazer? Meu filho, eu disse a você que não fosse, você foi, se machucou. Não vá de novo, para que você não venha novamente se machucar. Olha a diferença, tá certo? Evite crítica, pois está na boca do insensato a vara para sua própria soberba. Não faça piadas que humilham as pessoas, pois a contenda, a vergonha pública acompanha os escarnecedores. Eu posso falar para você que quando não era cristão já fiz isso aqui, e no meu começo de fé, por não ter sido ainda tratado de uma forma bem tratada com Jesus, eu acabei cometendo isso aqui. Hoje não mais. Esse tipo de brincadeira não posso mais fazer. Hoje eu tenho a compreensão da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus me mostra que isso não é correto e eu não devo mais fazer isso, tá bom? Todos nós, infelizmente, cometemos erros, mas graças a Deus que o Senhor, Ele trabalha em nossa vida e nos trata. Aplicação pessoal: seja cumpridor ou cumpridora da justiça, das suas responsabilidades. Proceda com generosidade e prudência na vida familiar e social. Assim, em você o Senhor enxergará sabedoria. Louvado seja o nome de Jesus. E agora nossas perguntas e respostas. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Entre pais e filhos, o mais importante é que cada um faça o que quiser. Totalmente falsa. Na vida social, o cristão deve mostrar amor pelo trabalho e não pela fraude. Com certeza, verdadeiríssimo. Tem que agir de forma honesta, tem que trabalhar da forma correta. As palavras devem ser nosso instrumento para tramar polêmicas. Isso é totalmente falso. Pelo contrário, a palavra do sábio vem trazer o quê? Não vem trazer contenda, não vem trazer briga, vem trazer edificação, tá bom? E por aqui nós terminamos nossa aula. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e vos guarde.